O Jornal Barão de Nós está aqui com Márcia Santiago. Márcia Santiago, no apagar das luzes, ela apareceu como candidata a prefeita de Maricá, pelo PMB 35, Partido da Mulher Brasileira. Márcia tem 39 anos como funcionária pública, agora ela está aposentada, mas ela já passou por diversos governos, né? Luciano, Edil Muniz, Wilton Viana, Odenir, e Luciano de novo, e aí 2 de Ricardo Queiroz, 2 de Quaquá, 2 de Fabiano, e muita gente conhece ela, sabe da bagagem, sabe do potencial dela, mas ela é técnica, e como técnico, o verdadeiro técnico, normalmente fica nos bastidores, trabalhando. E aí vai uma mensagem subliminar para todos os técnicos, né? E para todos que estão dentro do Executivo Municipal. E trabalhem, né? Os técnicos trabalham. Não precisa aparecer tanto. O importante é dar resultado. E essa mulher tem história. São quase 40 anos de história, que ela vai contar um pouco. É claro que a gente falar meia hora com ela, né, 30, 40 minutos com ela, é muito pouco para toda essa bagagem que ela tem. Mas nós vamos fazer alguns questionamentos que podem ser impactantes nessa jornada que ela vai ter na corrida eleitoral. Márcia, você está disposta a responder as nossas perguntas e a falar tudo? Posso mesmo falar tudo mesmo? Não só pode, como deve. Muito bem, então, já que você está disposto a falar tudo, por favor, quem é Márcia Santiago? Márcia Santiago é uma funcionária pública, hoje aposentada, mas com muita vontade ainda de trabalhar por um município que acredita. Minha carreira começou em 83, como secretária do então secretário de Obras, Ricardo Queiroz, onde fiquei 6 anos. Daí então passei para o CPD, área da Fazenda, onde que fui aprender a trabalhar com processamento de dados. Carreira que na ocasião estava apenas começando. CPD naquela época, sistema COBOL, esse negócio. Era um Boros B500 do tamanho de maior que uma geladeira. Olha só, é muita história. Eu era digitadora de uma... e foi a formação e inclusive o cargo efetivo pelo qual eu me aposentei, digitadora de computador, ficando ali em média uns 4, 5 anos. Daí segui para a Secretaria de Saúde, aonde fiquei secretariando então o secretário de Saúde, Marcos Vitoriano, e ali muitas coisas aconteceram. O ano já era 1992 e as coisas foram acontecendo em termos de saúde, que foi a criação do Conselho Municipal de Saúde, e lá pude ter o prazer de ser a primeira secretária do Conselho Municipal de Saúde. Nós fazíamos reuniões semanais e onde eram discutidos temas relevantes para a saúde do município. Daí, eu tenho muito que agradecer ao Marcos Vitoriano pela oportunidade de conhecer o COSEMES, que é o Conselho de Secretários do Estado, onde ali estive várias vezes com ele e aprendi muito lá, principalmente do que nós podemos fazer no município. A cada ganho de populacional, o município tem uma vantagem, que são recursos que são passados do Estado ao município a título de credenciamento e de capacidade instalada. Então... Isso daí a gente vai falar quando eu te provocar na questão de saúde. Eu quero que você detalhe isso daí, que é importante. Eu quero saber o seguinte: qual foi, o que motivou você vir candidata a prefeito? Olha, foi exatamente essa necessidade. Por entender que o município hoje tem um gargalo, que é a saúde,
e eu entendendo que passei parte da minha vida, mais de 25 anos nela, trabalhando para que o desenvolvimento da saúde fosse para todos, hoje eu vejo que eu ainda tenho muito a contribuir nessa área, porque a experiência que nós adquirimos nesse tempo, ela só vai somar aos técnicos que hoje temos, que não tínhamos no passado, a capacidade que o município gerou, né, em termos não só de recursos, como de pessoal humano. Valorização do servidor público. Esse é o meu grande propósito. Não sou o servidor da ativa, mas o aposentado, que eu sinto hoje muito esquecido. As ideias estão empoeiradas porque são antigos, mas eu sei que com o governo participativo, com o governo atuante, nós podemos resgatar pessoas que são mentes que estão produzindo hoje. Por exemplo, recentemente fui convidada a participar do lançamento de um livro de um aposentado que intelectualmente está em perfeita condições de atuar no bem próprio. Então, a tua preocupação, pelo que eu estou entendendo, e isso daí é muito legal, que é um dos nossos focos, inclusive, através do Culturarte, é a valorização do ser humano, a capacidade técnica, a capacidade intelectual, independente de idade. Isso. E aquela questão, acho que quanto mais tempo, né, como o pessoal fala que o vinho mais antigo é o mais saboroso, É desse jeito. Né, você vai estar efetivando a questão de vamos aproveitar aquele que tem história, aquele que tem capacidade, aquele que sabe como conduzir e quer conduzir. E quer conduzir, não se sente aposentado, porque a aposentadoria é uma situação em que a gente busca muito quando estamos na ativa, mas quando recebemos a aposentadoria não sabemos o que fazer com ela. É verdade. Porque a aposentadoria traz aquele estigma de que eu estou uma mente empoeirada, é uma mente que já não pode produzir, e isso não é uma verdade, né? Maravilha. Bom, agora nós vamos falar, já que você passou por vários governos e já falou de alguns anteriores, nós vamos falar dos 16 anos do governo do PT, 8 com Washington Siqueira, o Quaquá, e 8 que completa agora em 31 de dezembro com Fabiano Horta. O que você tem a falar desses 16 anos de PT, como é que a máquina pública está trabalhando, você acha que está legal, o que teria de ajuste, quais são os erros? E aí eu aproveito para emendar, para não ficar te cortando, e de repente você emenda uma coisa na outra, os nossos royalties. Nós somos a cidade, o município brasileiro que mais recebe royalties. Chegamos esse ano, assim como no ano passado, a mais de 7 bilhões de orçamento. Isso daí, em qualquer lugar do Brasil, você constrói uma nova cidade, né? Estão sendo bem empregados esses royalties? E o Fundo Soberano, né? Qual é essa questão do Fundo Soberano, por favor? Bem, Peri, falar dos 16 anos do governo do PT aqui em Maricá é muito simples para mim, porque além de estar a parte dele dentro do governo e poder entender e executar várias ações na área da saúde, porque é a área onde eu estava, eu pude também olhar o que estava acontecendo na cidade, né? Com relação também ao transporte público de qualidade, que a gente realmente precisa resgatar essa palavra qualidade, porque não basta ser só um transporte público.
Ele realmente tem que ser de qualidade. Não precisa ser, não basta ser um transporte público, não basta ser gratuito. Isso. Ele precisa ter Isso. qualidade. Isso. Perfeito, gostei dessa tua colocação. Então, recentemente eu precisei estar em Caçolotiba e tomei um transporte público, né, para chegar até lá. Isso não era a hora do rush, era 3 horas da tarde, e eu imaginei que seria fácil, mas não foi, tá? Porque eu me senti, eu não tinha lugar para botar o pé, eu como PCD, eu não tenho como segurar com as 2 mãos, e ali fui empurrada todo o tempo para frente e para trás, e entendi que aquilo ali era uma situação de gado dentro de um ônibus. Não dá para entender, o motorista sem nenhuma paciência, parando em tudo quanto era ponto, era normal, mas abrir todas as portas para que as pessoas entrassem por todos os lados, ficou muito indigesto. Mas isso eu sei que é uma questão que a gente precisa educar também a nossa população, que sobe no ônibus para descer no ponto seguinte. Nós precisamos também profissionalizar o motorista, treinar, capacitá-lo, né? Trazer a ele, vai ver que estava precisando de um psicólogo, de um terapeuta, tinha problemas em casa e a gente estava descontando em pessoas que não tinham nada a ver com o seu problema. Sim. Mas, e aí, problemas então no governo petista, só o transporte? Não, nós sabemos também que existe toda essa questão, né? Que a luz dos olhos está muito bonita, né? Que são as praças, que tem uns investidos, mas e as estradas que estão sem asfalto e as que estão com asfalto emburacadas, com dificuldades? Eu vivo quebrando o carro, né? Toda vez que tenho que me deslocar. Eu sei que há necessidade de ser revisto, há necessidade de ter um fiscal, alguém que possa interagir, porque o prefeito, ele não é o único que vai tomar conta, mas ele já delegou e nós sabemos que nossa equipe administrativa hoje é robusta. Se é robusta, ela pode ter ali pessoas que possam estar fazendo esse feedback, né? Estando olhando, estando vendo. Por exemplo, gastar 10 milhões de reais em 17 mastros com 60 metros de altura, foi mesmo necessidade? Porque eu vejo assim, com 10 milhões, que foi o valor orçado, que está aí no João, qualquer um pode olhar, nós construiríamos 20 escolas. Quantas unidades de saúde? Então eu vejo assim, se uma vez que os olhos precisam olhar para a cidade como benfeitoria, Maricá é muito lindo, mas não é explorada com relação ao turismo, às suas belezas naturais. Você está querendo dizer que Maricá está muito maquiada? Está muito maquiada. Aliás, eu vejo assim... E as necessidades básicas realmente estão à margem. Sim. A gente vai destacar, não nesse bloco, mas eu acredito num bloco mais à frente, a própria saúde, não é? Porque uma pessoa está levando 3 meses para fazer uma marcação médica e mais 3 para fazer um exame, quando volta o resultado talvez não precise nem mais dele. Deixa eu te perguntar, para a gente fechar esse bloco, e você acha que os royalties estão sendo bem utilizados? O fundo soberano, que hoje é uma caderneta de poupança do município, está sendo bem guardado, o valor está justo? Eu vejo que não. Porque se nós temos um orçamento na casa aí de 7 bilhões, o que está sendo colocado na caderneta de poupança é muito ínfimo. Porque a gente vai ver que esse valor que está lá hoje, que são de 2 bilhões, sim, não vai corresponder nem a 4, 6 meses de governo a partir do momento que o royal for cortado. E como necessidade de aumentar o ativo, que é a fonte 100 do município, eu tenho diversas ideias que vão trazer para Maricá não somente o royalty. O royalty vai ser sempre a nossa maior receita, mas não vai ser a única. Porque hoje Maricá vive estritamente do royalties. Dependente desta verba. Dependente desta verba. Nós temos que tirar Maricá desta dependência.
e colocar Maricá à frente. À frente de quê? À frente do seu tempo, porque Maricá ele já está, né, à frente do seu tempo. Nós temos muita coisa aqui na cidade, como belezas naturais, que nenhum município da região tem. Nós temos aqui várias coisas que possam trazer assim, muito investimento para Maricá e aumentar o ativo e a fonte 100 do município para que amanhã a gente não venha sofrer. Você está falando muito da fonte 100, a gente já explicou que são os tributos municipais, esse negócio todo, mas esses tributos municipais, além de IPTUs, ICMS, ISS, né, isso daí, eles só são gerados com a vinda de empresas para cá, que vão gerar empregos. Exatamente. Você tem alguma política especial para trazer esses novos empreendedores para Maricá e os empreendedores que hoje já estão? Alguma coisa para incentivá-los a incrementar o trabalho que já é feito? Vou fazer uma leitura rapidinho aqui. Por favor. Daquilo que gera ativo. Dentre as ações, já pensaram no Uber municipal? Porque hoje nós temos um serviço que é internacional, que está fora de nós. Então nós não poderíamos ter um aumento do ativo com um Uber municipal, com tratativas e leis específicas, nós estaríamos aumentando a mão de obra, porque esse Uber ele vem de fora, todos aqui sabem, quando você pede uma corrida, nem todos moram aqui. Eu, pelo menos, quando ando de Uber, eu sempre pergunto, se eu moro aqui? Não, eu estou fazendo essa corrida. Muitos são de fora. Então, outras ações aqui que a gente pode destacar, como o transporte náutico. Nós não temos lagoas maravilhosas, praias excelentes, mas cadê o transporte náutico entre Maricá e Niterói, Maricá e Rio de Janeiro? Nós não temos nada nessa área que a gente podia desenvolver e ser um ativo para Maricá, porque nós teríamos que trazer mão de obra para esse trabalho e empregar a nossa mão de obra. Hoje o maior empregador de Maricá é a prefeitura. E cada dia mais, com tantos cursos técnicos que estão aí, com tanta universidade jogando a cada ano, a cada 5 anos, novos profissionais, aonde eles serão empregados? Vão todos para a prefeitura ou vão ficar recebendo bolsa isso, bolsa aquilo outro para poder sobreviver? Nós temos profissionais aqui que hoje vivem estritamente do Bolsa Família, estritamente da Moeda Mumbu, entre outros benefícios que tem, sociais que torna a pessoa dependente, né? E a minha ideia é, você vai ser dona da sua independência financeira e do seu voto. Jamais você vai precisar votar, porque se você não votar nesse pacote, você vai ter os seus benefícios retirados. Nós precisamos sim passar um pente fino nesses benefícios e retirar deles pessoas que estão hoje se beneficiando de valores que não fazem jus dele. Perfeito. Agora, em termos ainda de ativo, nós vamos propor a criação de ônibus de turismo aberto, porque em diversas cidades costeiras e diversas cidades que têm a beleza natural que Maricá tem, eu não entendi por que esses ônibus ainda não existem e que o turista possa ali comprar o seu card, seu passaporte, que é o nome que se dá, ou outro nome que virá ao longo dos debates, né? O passaporte turístico. Então, nós vamos dar ao turismo, à população, o turismo, e com isso a gente recebe ativos. A gente vai aumentando a fonte 100. Aumentando a fonte 100. Você prevê para novos empreendimentos, para novos empreendedores, novas lojas, alguma coisa em termos de benefícios, isenções de impostos, como IPTU, ISS, alguma coisa assim, e até para os atuais, né, que hoje vivem trocando 6 por meia dúzia, tem algum programa que você estabeleça? Peri, você sabe muito bem que renúncia de receita nós não podemos fazer. Isso. Mas temos que enviar à Câmara e projetos que venham ser sustentáveis. Do que tipo? Inoam hoje
é um bairro que está esquecido. Você tem lá um comércio que está à beira da falência, você chega lá numa sapataria, tem 3, 4 pessoas dentro de uma sapataria, e aonde as pessoas têm investido. Tem papelarias lá que está lá há 20 anos. Será que muitos sabem disso? Eu tenho andado, eu tenho visto, e olhando hoje para Inoã, é um lugar feio, um lugar que não descreve a cidade que ela representa, porque um bairro representa uma cidade. Sim. E ali está comerciantes que estão lá há 20, 30 anos, dando de tudo para não fechar seu comércio. E o que a gente tem feito? Na postura, quando lá estive na Secretaria de Obras, na época a postura era vinculada da à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o que nós pretendemos? Mandar mensagem à Câmara, convocar a população para que essas mensagens sejam votadas, porque existe aqui um toma lá da cá que nós precisamos terminar, mas nós precisamos educar nosso povo, que uma vez que o prefeito mandar a mensagem para a Câmara, eles têm que ir para lá, para que os representantes a eles confiados, eles tenham que ser cobrados. Então o prefeito vai mandar a mensagem, vai avisar a população através de carro de som, ó, tá lá. Tipo audiência pública? Ouvir a população através de audiência pública? Também, mas não era esse caso. Esse caso é que todas as terças e quintas-feiras a população se fizesse presente à Câmara em todas as discussões que dizem diretamente... nas sessões da Câmara. Hoje é segunda e quarta, mas tudo bem, legal. Que a pessoa participe efetivamente. Isso, né? E quanto mais quando tiver ali uma matéria que precisa ser trabalhada e implementada, projeto de lei, mas acompanhar esse projeto de lei e fazer com que esse projeto de lei seja uma realidade. Márcia, agora, você ainda há pouco, né, no bloco anterior, você falou sobre saúde. Saúde na cidade bilionária. Você acha que hoje nós temos o segundo maior orçamento do município em termos de secretaria para a saúde, 1,2 bilhão, que foram repassados para uma fundação que efetivamente a partir de 2025 é que vai gerir todo esse valor, né, todo esse orçamento, que é maior do que o orçamento de muitos municípios brasileiros. Fala sobre a saúde. Eu sei que você tem uma expertise grande sobre isso, né? Foi uma das criadoras do Conselho Municipal de Saúde aqui do município, mas eu preciso que você passe isso para a população. Bem, abre o verbo. Tá bem. Quando criadora eu não fui, mas estive lá durante a criação da lei e fui a primeira secretária do Conselho de Saúde a estar no governo, né? Nessa ocasião eu agradeço muito a confiança da doutora Janete, que muitos aqui conhecem, uma pessoa que ali pôde estar comigo, não só no Conselho, mas em 4 conferências de saúde. Aliás, temos que lembrar a importância das conferências de saúde. Temos que resgatar aquilo que Maricá já teve muito forte, que eram as conferências, e dali saíam as propostas, e a gente tem que retomar isso. Inclusive, a participação efetiva do secretário no COSEMES, que é o Conselho Estadual de Secretários Municipais. Esse conselho, ele faz com que tudo aquilo que é diretriz para o município e para as contratações e para uma coisa muito importante, que eu acho que poucas pessoas aqui sabem, existem exames de baixa, média e alta complexidade. Essas pactuações que chamam. Isso, né? as pactuações. Essas pactuações é feita lá. Se o secretário não estiver lá, qual a chance do município venha a discutir qualquer coisa disso? E nós estamos numa fase do jogo que são 197.300 habitantes.
Para 200.000 habitantes falta muito pouco. E aí, mas me tira uma dúvida, né? Que é uma dúvida que eu, jornalista, tenho, com certeza a população tem e não sabe. Complexidade, tem nessas pactuações, tem determinados exames de segunda e terceira necessidade, não sei qual é o termo que vocês usam. Baixa, média e alta complexidade. Isso, exatamente. Que não é pactuado pelo município, é pelo Estado ou pela Federação. Sim, explica isso pra gente, por favor. E se Maricá já é beneficiada com isso? E em média complexidade, sim, em alta não. Porque nós dependeríamos de uma população acima de 200 a 300 mil habitantes. Que não é coisa difícil de se conseguir, porque nós temos aportes populacionais que podem ser discutidos, que podem ser levados em consideração e Maricá chegar nessa média. Enquanto eu estou conversando com você, nossa população está aumentando lá no hospital. Né? Então eu creio assim, nós temos que deixar um pouco de entender o que é uma população e do que é um coeficiente eleitoral. Muitas vezes essa confusão traz para nós que nós nunca chegaremos àquele topo, mas a verdade é que a população de Maricá, ela é estimada pelo IBGE e ela vale para todos os acordos feitos, tanto no recebimento de verba. O que eu estou falando aqui não é fonte 100 do município. Existem verbas que estão lá no Estado, na União. É verba carimbada, né, do Estado e da União. Para que esses serviços, por exemplo, como foi em 2012, o credenciamento da doutora Floriza. Quem é a doutora Floriza? Foi a primeira pessoa a colocar um tomógrafo em Maricá e eu participei ativamente do credenciamento dela. Não saía, a IH não era do município, mas sim do Estado, a verba vinha de lá. E a gente precisa aumentar essa vinda desses recursos, porque a gente, além de não investir royalty e nem fonte 100 nessa despesa, nós vamos dar à nossa população um tratamento melhor. Veja bem, hemodiálise, nós temos eu vou falar aqui pejorativamente, porque é assim que eu vejo, uma rebocoterapia aqui. Pacientes saem do município às 5 horas da manhã, e vão para as cidades e ficam rodando dentro de ônibus, inteiro, sem alimentação, sem uma condição. Você imagine um paciente que sai de Maricá para fazer um tratamento de quimioterapia lá em Cabo Frio. Todos sabem que esse tratamento ele é muito invasivo, que ele realmente deixa a pessoa debilitada. E o cara tem que esperar todos que foram com ele fazer o tratamento para depois retornar. Isso é uma questão humana, né? Então nós podemos ter esse trabalho aqui. Por que ainda não temos com 7 bilhões? Se eu vejo, não pode gastar com isso, não pode gastar com aquilo, mas eu já fiz uma pesquisa básica rapidinho aqui, e eu vejo que o royalty ele pode ser utilizado também em dívidas, em pagamento de INSS, em dívida com RPPS. Aqui quero destacar que existe uma dívida com o nosso RPPS. O que é RPPS? Esclarece para a gente. É o regime próprio de previdência do servidor público de Maricá. Então, nós temos um regime único de previdência que precisa ser mantido pelo governo. Que é através do ISSM, que é através hoje do ISSM, instituto pelo qual eu estive durante 4 anos à frente na direção administrativa desse instituto. E ali a gente entende muito bem o que é estar gerindo recursos que vão garantir não só a aposentadoria dos ativos, mas manter o pagamento em dia dos servidores que já foram aposentados. Eles foram aposentados, mas não foram, eles foram aposentados, mas não estão sendo esquecidos. Então, uma coisa que a gente precisa resgatar é esse servidor. Eu não digo aqui de pessoas que se aposentaram por enfermidades diversas, mas pessoas que aposentaram para que pudessem, e ainda na sua maturidade, na sua
na sua experiência, trazer conhecimentos para o jovem. Hoje o jovem não precisa mais do idoso, porque o idoso tem aquelas ideias antigas e empoeiradas, mas a gente está vendo que nós fomos um povo que fizemos o que Maricá é hoje. Eu estive lá 40 fazendo, e agora fui substituída por outra pessoa que vai continuar fazendo, porque ninguém é insubstituível. Mas existem carreiras que nunca vão ser substituídas. Maricá é uma cidade de pouca história, né? De pouca história. Mas aí você falou que existe uma dívida do RPPS. Com o RPPS. Com o RPPS, né? E isso daí pode ser sanado então pelos royalties também? Existe um fundo especial do petróleo que foi criado em 2019. Esse fundo especial, que chama de Fundo Especial do Petróleo, uma das ações desse fundo é justamente pagar dívidas, investir em máquinas, equipamentos e também nas dívidas, tanto quanto com o INSS, porque existe ainda essas dívidas com o INSS e o regime próprio de aposentadoria. Coisa que mais à frente a gente vai falar com mais detalhes, com mais propriedade, porque vamos estar ali debatendo com o presidente hoje do Instituto, debatendo também com as categorias, ver direitinho, trazer essa discussão à prefeitura e incentivar, né, que essa dívida seja paga e que o Instituto de Previdência própria, né, que é o nosso regime de RPPS. Sim, conclua, por favor. Tá bem, desculpa. Então, venha a ser aquilo que precisamos, porque é ele que garante não só a aposentadoria do ativo, como dar condições... Tá, mas então vamos fechar a saúde, né? Porque você foi para um regime específico. Saúde. Nossos hospitais, a UPA, a 83, os postos de saúde, está tudo lindo, maravilhoso? Não está. Nós precisamos implementar ali essa consulta e dentro desse modelo nós queremos implantar um cartão aonde não só a saúde terá o atendimento marcado, mas também o exame e o retorno do paciente a esse exame, tão logo ele tenha o resultado. Mas hoje tem um sistema de regulação, só que esse sistema de regulação não é municipal, ele é do Estado. O que a gente pode fazer para melhorar isso daí? Criar um sistema de regulação municipal? Olha só, o sistema de regulação que hoje, não é de hoje, né, que ele está aqui, já era até lá do meu tempo ainda, já tinha um sistema de regulação. O que eu estou falando não é regular a consulta por meio do sistema. O sistema precisa, com tanta tecnologia, ele ser um sistema onde ele possa ler as informações. Uma vez que você marcou... Que todos tenham acesso. E outra coisa, você vê, eu marquei a consulta vamos dar um exemplo aqui, com o ginecologista, e ele me solicitou um exame de alta complexidade, que seria uma ressonância magnética, por exemplo. Aí eu preciso da regulação, porque lá é que vai enviar para o Estado, porque lembra que nós não temos alta complexidade aqui, então é lá o Estado que regula isso. Se hoje eu preciso de ter um tratamento médico, vou ao médico, ele me passa o exame, tão logo eu tenho esse resultado, eu não tenho que marcar de novo, eu tenho que voltar no médico, porque eu fiquei sabendo. Perfeito. Entendeu? Já imediatamente, porque o câncer de mama, por exemplo, quando eu soube que tinha um caminhão fazendo aí 3.000 exames por mês, se eu não me engano, eu fiquei, poxa, eu vou deixar 3.000 mulheres sem dormir, porque onde está a porta de entrada? Eu fiz o exame, com quanto tempo eu vou ter esse resultado? Quem é que vai me atender? Porque nódulo de mama, toda mulher tem. Agora, onde está o exame? Aonde está o profissional que vai acolher? Aonde está a equipe que vai ter com esta mulher? Que vai dar o apoio terapêutico necessário
porque quando você sabe essa palavra câncer, assusta muita gente. E às vezes apenas é uma tratativa que poderemos solucionar com pouco tempo na própria rede local. Muito bem. Agora nós vamos falar num ponto importante: assistencialismo. Hoje, e a gente já falou, já citou isso daí, hoje infelizmente mais de metade da população é dependente, né, de diversas formas de assistencialismo, RBC, cartão Mumbuca, PPT, tudo lindo, maravilhoso, Mumbucão, e tem uma série de outras coisas, tudo lindo, maravilhoso. Eu acho que cada um vem e se propõe a uma determinada coisa. Mas como você já falou, haverá um pente fino, porque nem todos que recebem precisam, né? Qual é a política que vocês têm para esse tipo de controle? Haverá algo diferente além do cartão Mumbuca? Vocês pretendem fazer a criação de alguma coisa nova? Bem, nós pretendemos fazer a unificação desses cartões, né, num único cartão que vai servir não só para as pessoas que têm as necessidades sociais que já foram descritas anteriormente, mas para todo maricaense ele terá dentro desse contexto o seu Maricard. Porque todo cidadão maricaense terá um Maricard. Dentro do Maricard será ali dado as devidas permissões que uma determinada pessoa que tem um salário, que tenha uma condição, não vai fazer uso por exemplo, do incentivo que a gente dá ao Bolsa Família, o incentivo que a gente dá ao Mumbuca, ao Mumbucão e demais nomes, que Sim. Cada um desses vem criar um cartão novo. Então todo incentivo, tudo aquilo que o maricaense precisa, diferentemente de ter vários cartões, nós vamos ter um que vai fazer a leitura desde o momento que ele chega no posto de saúde até a conclusão, que é o exame, que é o atendimento médico, que é o serviço de entrega de medicamento, aqueles que necessitam, os medicamentos serão entregues em casa, eles não terão que sair de casa para pegar um medicamento, para não sobrecarregar a rede. Então, todos aqueles que têm condições de sair do seu tratamento com o seu medicamento. Ele não vai ter que ir na farmácia popular que fica no bairro de não sei onde. Ele vai simplesmente pegar o medicamento dele na área de abrangência do posto de saúde onde ele está. Então deixa eu ver se eu entendi. Todo cidadão maricaense vai ter o seu Maricard, que ele vai regular a parte de saúde. Para aqueles que precisam continuar recebendo essas benesses de RBC, esse troço também vão estar dentro desse cartão. Então esse cartão vai cuidar da vida do cidadão. Sim. E na questão de transporte, ele vai poder ser utilizado também? Sim. Bom, Márcia, falar de você, falar da tua carreira de quase 40 anos de estrada, né, de tudo que você já fez em menos de uma hora é uma covardia. A gente entende, sabe disso. Falar de tudo aquilo que Maricá está precisando, do que a população necessita, dos problemas da nossa cidade e das ideias que você tem para implementar, né, para fazer o município crescer mais ainda. Falar de tudo isso também em menos de uma hora é outra covardia. Mas pelo menos o pessoal já começa a te conhecer. Sim. Você já começa a ser vista. Foi legal, você mostrou realmente bastante da tua bagagem aí, trouxe boas ideias, é isso que a população precisa saber. Mas essa caminhada você não vai fazer sozinha, você tem um vice-prefeito do teu lado, que é o Jacques Alexandre. Por que você escolheu o Jacques Alexandre?
Queria, muito simples falar do Jacques, porque o Jacques é um cidadão que já está no município há muitos anos, é militar, trabalhou muitos anos lá na Marinha. Eu já tenho um acesso muito grande, porque meu marido também sempre trabalhou em Marinha, eu sei o quanto que a Marinha treina, como que a Marinha faz para com os seus ajudadores, né? E eu creio na experiência vasta que o Jacques adquiriu, tanto no Brasil quanto internacionalmente, estando lá à frente nas Forças Armadas, né? E eu trago também o caráter empreendedor do Jacques, que sempre esteve na política local, não é novidade para ninguém, né? Esse trabalho todo que ele vem fazendo, e agora nessa parte da Energicel, que vem trabalhando também com inovações. Então eu vejo assim, é um cara à frente do seu tempo, está trazendo muita inovação para Maricá, e eu vejo que ele vai contribuir naquele lado em que eu não seja tão técnica na área administrativa, mas eu preciso do olhar do comerciante, eu preciso do olhar do investidor, eu preciso conhecer mais esta parte de envolvimento com o mercado local, tratativas com o governo federal, tratativa com o governo estadual. A gente tem que linkar isso, e não seria justo e nem capaz de fazer isso sozinho. Então eu trouxe o Jacques para somar, e eu creio que toda a experiência que ele detém, todo o conhecimento de logística, todo esse trabalho também político que ele já tem na cidade, esse olhar que ele tem, e por ser homem, né, e uma mulher, nós temos uma convergência, porque a mulher ela vai ter um olhar mais, vamos dizer assim, mais amoroso para as coisas, e às vezes a gente precisa ter um olhar mais técnico, um olhar mais direto, e isso o homem vem nos completar. E eu vejo que hoje eu e o Jacques juntaremos força para fazer um Maricá bem melhor, bem mais assertivo. Se hoje já está bom para muitos, eu só tenho uma esperança, vai ficar ainda melhor. Você praticamente já respondeu a pergunta final, né, que eu iria fazer, mas vou fazer. Por que o cidadão maricaense tem que confiar em você, tem que depositar a sua confiança no PMB e na Márcia? Simplesmente porque eu já sou funcionária pública. Então eu vejo que a experiência que eu adquiri nesses anos, eu posso colocar agora à disposição. Eu posso ter um olhar de dentro. Enquanto os candidatos estão pretendendo entrar, e eu quero dizer aqui que eu não tenho nenhum adversário político, porque adversário político são pessoas que estão contra a nossa pessoa. Isso não é verdade. Nós temos só ações e métodos diferentes, que a população vai julgar quais aqueles que são mais adequados ao momento que estamos passando. E depois que isso passar, espero que em 6 de outubro seja anunciado o meu nome, mas caso não seja, serei deles parceira, porque eu continuo moradora, continuo funcionária pública e acredito nessa cidade, eu amo essa cidade e quero o que é melhor para não só para a administração, mas para todos os moradores que aqui estão, para todos aqueles que escolheram Maricá como sua cidade natal. Muito obrigado, parabéns, sucesso em 6 de outubro, e o Jornal Barão de Noan agradece a oportunidade de estar conversando com você. Amém.